Olá, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Luz Perito, onde nós vamos conversar com especialistas peritos sobre determinados temas. Hoje temos aqui a presença do Micos. Muito obrigado. Ok, bom dia. E o tema de hoje é referente a um veículo que apresentou defeitos em algum sistema ou componente. Primeiro quesito. Quem o senhor perito indicar quais são as suas habilitações técnicas e acadêmicas? Eu sou engenheiro mecânico, de formação. Trabalho na área automotiva desde o meu primeiro emprego, desde os 18 anos. Hoje eu estou com 36. Então, a minha vida toda eu trabalhei na área de automóveis. Eu tenho certificações técnicas na área de regulação e liquidação de sinistro, Temos o título no IBAP de engenheiro de avaliações, perito de engenharia, e certificações da área, cursos e certificações em combate, prevenção à fraude, lavagem de dinheiro, cursos que foram proporcionados na época que eu trabalhava em seguradora, Então tive acesso a cursos, a materiais específicos que depois da formação em engenharia agregaram bastante a me ajudar a fazer essas perícias e desvendar os casos, descobrir as coisas, que a perícia é isso, é uma investigação, a gente sempre quer buscar determinar a causa de determinada coisa ou avaliar determinada coisa, o bem. Então é isso, minhas formações são essas. Queira o expert informar de que forma pode influenciar na causa do problema o fato do veículo em pauta ser submetido a todas as revisões recomendadas pelo cronograma de revisões periódicas. Como isso pode ser verificado? Bom, o levantamento do histórico de manutenção do veículo é fundamental, É essencial que você vá até a concessionária, se é um veículo que foi manutenido ali, com todas as revisões periódicas preconizadas pelo fabricante, se elas foram realizadas lá, você pode ir até a concessionária, junto ao proprietário do veículo, para ele autorizar, e você vai solicitar o histórico de manutenções do veículo, se todas foram realizadas lá. Então, através das ordens de serviço, das notas fiscais, você vai ter acesso a esse histórico, e aí isso aí já vai te fornecer um norte para que você possa começar a perícia. Você vai saber se é um veículo que de fato foi manutenido, se não foi, o que foi feito. Isso tudo, essa verificação é feita através da análise de documentos. Queira o perito informar se o requerente efetuou todos os serviços em concessionária autorizada. Qual a importância disso? Bom, a importância de realizar as manutenções todas dentro da concessionária é você, como cliente, você vai manter a sua garantia legal e contratual, A gente sabe que se o veículo estiver dentro do período de garantia legal e você levar o veículo para fazer uma manutenção fora ou você fazer alguma alteração nas características do veículo, você vai perder a garantia legal. Então, é isso que tem que ser feito. Você tem que manter, enquanto estiver na garantia, você faz lá e você não vai ter problemas com garantia. A gente sabe que, na teoria, isso é uma maravilha, mas na prática não é bem assim. Na prática, a gente vê veículos sendo manutenidos dentro da concessionária o tempo todo, Às vezes, durante todo o período de garantia, e o veículo apresenta o problema enquanto ainda está na garantia. Nesses casos, a gente ainda vê algumas concessionárias negando a garantia pelos motivos dele. Em contrapartida, tem os outros casos, que são quais? São aqueles em que o cliente faz todas as manutenções dentro da concessionária, a garantia acaba e o veículo apresenta o problema. Aí a gente tem que investigar a perícia, o objeto da perícia vai ser a verificação se existe um vício oculto, Porque muitas vezes isso pode acontecer. O veículo sai de fábrica com um problema, aí o veículo vai sendo manutenido, Então esse problema fica ali oculto. Vai passando, vai passando os anos, a garantia do veículo acaba e o problema se manifesta. E a gente sabe que esses problemas podem se manifestar de algumas maneiras diferentes. Uma delas ela pode se manifestar ali na hora, você vê o problema, está visual, e a outra é o problema ser oculto, você não vê. Ele vai se agravando, o cliente não percebe, quando vê acontece repentinamente. Então pode acontecer um problema progressivo, você vai perceber, intermitente, Ou pode acontecer repentinamente. Então, os problemas que acontecem repentinamente, de uma hora para outra, geralmente está associado a um vício oculto, algo que não foi visto durante essas revisões e quando a garantia acabou, apresentou o problema. Então, na perícia, a gente consegue determinar isso. Se era antigo, se era algo que veio progredindo, se agravando com o tempo, ou se foi algo que aconteceu repentinamente. Quais testes e análises podem ser realizados para verificação no veículo? Exemplo, test drive,
ferramentas de diagnóstico? O que pode ser feito para fazer esse diagnóstico? Bom, geralmente esse tipo de análise eu realizo em 2 etapas, né? Eu chamo de a etapa da inspeção estática, né, que é ali com o veículo parado, e a parte da inspeção dinâmica, que é com o veículo em movimento. Com o veículo parado, em loco, ao lado do veículo, eu posso fazer diversas verificações. Quais verificações são essas? Verificações se existem indícios de impacto. Você vai verificar o problema onde é no motor, é o que é. Se for no motor, você vai lá perto do motor e vai verificar se tem marca de impacto por baixo, por cima, se tem indício de algum curto-circuito, indício de alguma, vamos dizer assim, uma manutenção inadequada. Na inspeção estática em loco, a gente faz todas essas verificações. Você já está ali ao lado do carro, você às vezes já vai estar dentro, a recomendação é que essa inspeção seja feita dentro da concessionária, se o veículo estiver em garantia, acompanhado pelo cliente e pelas partes, né? Você tem que tomar cuidado, como está falando do trabalho de produção de prova, né? É uma prova técnica pericial que vai ser produzida. Então tem que ter muito cuidado para não descaracterizar o bem da perícia, não realizar desmontagens sem autorização judicial, sem autorização de partes, e tem que ser tomado todo esse cuidado. Então a primeira etapa é essa, a inspeção estática. Vai do lado do carro, olha tudo, analisa documentos, verifica. Indício de impacto, indício de manutenção inadequada, indício de mau uso, são tudo coisas que deixam rastros, vamos dizer assim, né? Se o cliente usa o carro, faz um mau uso do veículo, quando você chegar do lado do carro, você vai conseguir perceber isso. Você vai ver o estado de limpeza, de conservação, você vai conseguir saber. Marcas de impacto ou de alguma outra anomalia, que seja alguma alteração em algum sistema do veículo, né? A gente vê casos aí, principalmente tratando de automóveis. Hoje você consegue modificar tudo. Você modifica a suspensão, você consegue alterar os parâmetros de funcionamento do módulo, né? Eu mesmo estou com um caso aí de carro que quebrou o motor. Eu fui lá ver, o motor foi tudo feito bonito e quebrou de novo. E o cara está querendo a garantia. Eu fui ver. Depois de tudo, eu descobri que o carro estava chipado. Ou seja, o carro, você tem lá um monte de engenheiro dos fabricantes que fazem um projeto, né? Projetam aquele motor que aguenta uma determinada pressão, tem um determinado torque e uma determinada potência. Aí esse carro sai, vai para o mercado, aí o proprietário vai, faz um monte de alteração, altera os parâmetros de funcionamento do veículo e aumenta ali a pressão no motor. Nesse caso que você quer turbinar o carro, ganhar mais potência. O que aconteceu foi que o motor estourou, porque a biela, todo o sistema motriz ali, ele é projetado para uma força, para uma pressão, né? Para aguentar ali aquele esforço, aqueles ciclos repetitivos que são o motor em funcionamento, são motores 4 tempos, né? Eles estão ali sujeitos a ciclos, muitos ciclos repetitivos de combustão, faz os 4 tempos, admissão, compressão, explosão, escapamento. O motor faz isso diversas vezes enquanto está funcionando. Então, se você tem um biela, uma biela e um pistão projetado para aguentar uma força ali em cima da explosão, se você aumenta a pressão, é óbvio que vai falhar embaixo ali, ou uma biela ou pistão vai falhar no eixo, alguma coisa vai acontecer. E agora voltando aqui para essa segunda etapa, que seria a inspeção dinâmica. A inspeção dinâmica, você vai dar uma volta com o carro. Na inspeção dinâmica, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pedir um cliente, eu chamo o proprietário, ó, você vem comigo, a concessionária põe um mecânico dentro do carro, às vezes se quiser um advogado junto do outro, geralmente vai em 5 pessoas. E vai eu atrás, olhando, filmando se for necessário, porque a gente tem que produzir a prova, né? E é ali no teste dinâmico que a gente vai perceber. Qualquer reclamação, veio com ruído na suspensão. Então você faz um teste dinâmico como? Você verifica a pressão dos pneus, você vai num asfalto bom, vai num asfalto ruim, anda numa rua de bloco, passa em lombadas, e aí você vai ver se o veículo vai apresentar algum problema na inspeção dinâmica. O cliente vai falar, quando eu passo tal, o veículo dá um ruído, faz uma batida. Ou o motor, quando eu chego a determinada velocidade, determinada rotação, o motor apresenta um barulho, perde a potência. Acontece, são diversos acontecimentos. Então a inspeção dinâmica é fundamental para você fazer essa verificação. E gostaria de colocar aqui uma nota, uma observação, que em ambos os casos, tanto na inspeção dinâmica quanto na inspeção estática, hoje o mercado automotivo está muito evoluído em questões de tecnologia. Então hoje você tem equipamentos de última geração que te permitem, por exemplo, os carros, né, estão cada vez mais modernos, cada vez com mais tecnologia eletrônica embarcada, né, para promover mais segurança para os usuários. Em contrapartida, você tem equipamentos que fazem a leitura desses sistemas, porque é essencial que você garanta que esses sistemas não falhem, né, que hoje é igual um avião, são tantos sistemas, se falhar um GPS, o avião cai, entendeu? O carro,
Não vou dizer que é a mesma coisa, mas, por exemplo, você tem um problema eletrônico num módulo de ABS, quando você frear, você vai ter um problema na frenagem, que pode causar um sinistro, um acidente. E diversos outros sistemas que eu poderia citar que tem essa questão de segurança. Então, esses equipamentos, a gente chama de scanner, você tem como fazer um diagnóstico eletrônico do carro. Com o veículo parado, você vai acessar o módulo do veículo, você liga esse equipamento no módulo, é igual um computador, um tablet, e já vai te aparecer ali. Porque o carro, como ele tem computadores de bordo, são diversos sensores, se algum sensor gerar uma falha, detectar uma falha, essa falha ela fica registrada no módulo do carro e fica armazenada. Então, na inspeção estática, eu entro com o aparelho e consigo ver se tem a falha armazenada ou não e que falha é essa. Essa falha gera um código, você pega esse código do fabricante, né? São códigos universais, e você tem tabelas em que você vai verificar que falha, o que aquele código de falha significa e o que você pode fazer para sanar. Aí você pode fazer um ajuste, uma manutenção baseada em ajuste, ou uma manutenção baseada em substituição de algum componente. Geralmente pode ser isso. Na inspeção dinâmica, esse aparelho ele já serve de outra forma, não para você ver a falha armazenada, mas você consegue ver a falha instantaneamente em tempo real. Por exemplo, eu tenho um veículo que está perdendo potência. Se eu ligo lá o aparelho no carro, vai o motorista dirigindo e eu vou aqui com o aparelho segurando, eu consigo ver todo o parâmetro de injeção do carro, o tempo de injeção de combustível dele, eu consigo ver pressão, temperatura, tudo em tempo real, rotação do motor. Então, os aparelhos que te fornecem todas essas informações, e isso ajuda muito a você conseguir descobrir qual é o problema, né? Você vai acessar ali o sistema, são um monte de sensor, um monte de modo, e já vai te falar, ó, aquele sensor ali deu um problema. Deu um problema porque aquele sensor é um defeito, tem impacto, molhou, fez alguma alteração. Então, assim, são N motivos. Então, finalizando aqui sem mais delongas, é isso. 2 etapas, inspeção estática, inspeção dinâmica, análise em loco, teste e utilização de equipamentos que vêm para facilitar a nossa vida. É isso aí. Com base nas respostas anteriores, é possível inferir de quem é a responsabilidade pelo problema do veículo? Exemplo, se é só um vício de fabricação, se é uma má utilização do usuário? É possível. Conforme as respostas anteriores, todos esses levantamentos, essas etapas, elas vão permitir que no final de toda essa análise você determine se é responsabilidade do proprietário ou se é responsabilidade do fabricante ou do concessionário, que ainda tem isso ainda. Às vezes o carro está na garantia, o representante do fabricante, que é o concessionário autorizado, ele pode cometer uma falha. A gente está falando de pessoas, né? Ainda que toda a manutenção, que os reparos sejam realizados dentro de concessionária, a gente sempre vai estar falando de pessoas, e pessoas elas podem errar, ela pode estar num mau dia. Então, você tem que saber distinguir isso. No caso de, poxa, não encontrou falha, não encontrou isso, não encontrou aquilo, passou o aparelho, com certeza você vai poder afirmar categoricamente de quem é a responsabilidade. Ok. Queira o ilustre perito tecer quaisquer comentários que achar pertinentes sobre o tema. Fazendo um breve resumo aqui, então, de tudo que foi dito. É muito importante que as manutenções sejam realizadas por profissionais qualificados, né, de preferência por questões contratuais dentro da concessionária, para que você possa manter ali a garantia legal, garantia contratual. E é isso. Em caso de problema, sempre procure um especialista, entendeu? Se perceber alguma anomalia, não continue circulando, você pode agravar o problema, e aí você pode, às vezes, perder uma garantia. Às vezes era um problema de fabricação, se manifestou, você não tomou atitude nenhuma, continuou usando bem, e aí você agravou o dano, agravou o problema. E aí você pode ter uma negativa da sua garantia, vai ter que contratar perícia e tal. E aí, se você precisar disso, é claro que você vai procurar os especialistas no mercado. Eu sou o Miklos Merchitz Júnior, eu sou o proprietário, fundador, sou o colaborador da MK Engenharia, Laudos e Perícias Limitada. Hoje eu trabalho com perícias em automóveis, principalmente, que foi o meu ramo de onde eu comecei, mas depois na engenharia também eu comecei a mexer com avaliação, perícia em máquinas e equipamentos, estruturas metálicas, tudo aquilo que o meu título de engenharia me permite, né? Então hoje eu costumo dizer que, como profissional da área de perícia, eu assumo a responsabilidade sobre a matéria de engenharia, quando eu falo em laudo. E é assim que a gente tem que trabalhar. Forte abraço, pessoal. Miklos, muito obrigado aí pela sua participação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar para que a gente tenha um alcance. E fique ligado que teremos mais programas como esse. Obrigado. Fui!